Olá, hoje eu vou trazer para vocês um resumo da unidade 3, 4 e 5 da disciplina Gestão Democrática, Práticas e Desafios. A unidade 3, Gestão Democrática e Participativa, vem explicando como tudo isso começou, né? Após a Segunda Guerra, o mundo todo passou por mudanças e atingiu um ápice com as manifestações ocorridas em 1968, nas quais os comportamentos individuais, a família, a sexualidade e as instituições, de uma forma geral, foram questionados. Em consequência desses atos marcantes, as organizações também reagiram e procuraram, de alguma forma, se adequar ao seu tempo e às suas transformações. E um dos resultados destas mudanças foi a introdução da ideia de participação como alternativa administrativa estratégica. Para definir e quantificar o grau de participação nas organizações, é preciso refletir sobre a responsabilidade e engajamento de cada um que é chamado a participar e o quantitativo de pessoas a participar, pois se entende de forma equivocada que por quanto maior número de pessoas, mais participativo é o processo, e não é bem assim. Teoricamente, a participação na gestão escolar está garantida por meio do funcionamento do conselho escolar, que foi resultado de inúmeras lutas políticas e data do início da década de 80, com o propósito de dotar as escolas de autonomia para executarem e elaborarem seus projetos educativos. Existem dois modelos de gestão que influenciam no comportamento do trabalho: o diretivo e o participativo. No modelo diretivo, o gestor escolar centraliza as decisões e valoriza fortemente a padronização dos processos e tarefas. A participação da equipe é mínima e ocorre quando há uma solicitação da direção. Já o modelo participativo, o gestor escolar toma as decisões coletivamente com a colaboração direta da sua equipe de trabalho. Então, vem daí a utilização do termo gestor, que hoje em dia a gente usa em detrimento do diretor. Além da participação, precisamos falar sobre a autonomia. No caso da escola, por exemplo, a autonomia vai resultar na relação e na confluência entre vários membros da comunidade escolar, que participam direta e indiretamente de sua gestão. São eles os gestores, os professores, a equipe pedagógica, alunos, etc. Diante disso, é preciso saber gerir, negociar e integrar os diferentes interesses. A autonomia afirma-se como uma expressão da unidade escolar e não existe sem a ação social dos indivíduos. É um conceito que será construído socialmente pela interação dos diversos atores organizacionais de cada escola. Portanto, o processo de autonomia não será igual em todas as escolas. Cada uma resulta de uma ação política e social construída por seus membros. Dessa forma, pode-se afirmar que não existe autonomia na escola sem o reconhecimento da autonomia dos indivíduos que a compõem. Ela é resultado da ação efetiva e coletiva dos seus membros, no uso de suas competências individuais. O processo de autonomia nas escolas requer uma gestão escolar que reforce seus princípios. Contudo, faz-se necessário o estabelecimento de alguns pilares básicos para a sua consolidação, que são a legitimidade, a participação, a liderança, a qualificação e a flexibilidade. Lá no nosso livro virtual, você pode conhecer os 7 princípios para a elaboração de um programa de reforço da autonomia das escolas, segundo o Barroso, e a descrição de cada um dos pilares básicos para uma gestão flexível e autônoma nas escolas. A unidade 4, Gestão Econômica Financeira da Escola, vem falando que a escola é uma organização que necessita de gerência e de recursos financeiros para funcionar. Assim, como em qualquer empresa, as rotinas das operações financeiras podem trazer resultados positivos ou negativos no processo de gestão. A área financeira lida com informação de gestão, análise, investimento, financiamento, distribuição de dividendos.
O planejamento financeiro inicia com a elaboração do orçamento, instrumento essencial a toda instituição, e que serve para prever as necessidades econômicas e financeiras, visando estabelecer de uma maneira mais precisa como se espera que transcorram os negócios. O fluxo das principais operações financeiras numa escola com fins lucrativos são faturamento e recebimento, normas e procedimentos de controles e contas a pagar e pagamentos. O bem patrimonial é todo o patrimônio que pode ser convertido em espécie. São os recursos móveis e até mesmo o imóvel onde a escola está situada, desde que sejam de propriedade particular da organização escolar. Os recursos tangíveis são os bens materiais da empresa, os bens concretos, palpáveis, tais como espaço, instalações, máquinas, móveis e equipamentos. Os recursos intangíveis são os bens imateriais, difíceis de ver e tocar, tais como, a marca da empresa, as patentes, o conhecimento e as tecnologias utilizadas. A escola é uma organização cuja sua função é a formação, o aprendizado e o desenvolvimento humano. No entanto, não se pode esquecer que, assim como outras instituições de caráter público ou privado, há entrada e saída de dinheiro. Por isso, é preciso cuidar de 5 aspectos básicos que envolvem a gestão financeira: a elaboração de um projeto pedagógico eficiente, a realização da projeção dos custos, o uso de aplicativos e softwares que ajudam na gestão financeira, o controle do fluxo de caixa e a criação de uma cultura de economia. No nosso livro virtual, você pode conhecer os aspectos que cada um desses podem levar à decadência econômica e financeira. Na unidade 5, planejamento estratégico, vem explicando o significado do termo planejamento, que é muito diverso, mas compreende a ideia de que sem um mínimo de conhecimento das condições existentes numa determinada situação e sem um esforço de previsão, nenhuma ação de mudança vai ser eficaz o suficiente, ainda que haja clareza a respeito dos objetivos dessa ação. Planejar não consiste em produzir planos e projetos, mas sim constitui um processo mental dinâmico, contínuo e complexo, desenvolvido antes, durante e após a realização das intervenções sistematizadas e orientadas para a consecução de resultados. Ou seja, planejar envolve certas operações mentais, dentre as quais se destacam as de identificação, análise, previsão e decisão a respeito do que, por quê, para quê, como, quando, onde, com quem e para quem se quer promover uma relação de uma dada realidade. O que se deve perceber é que há uma interação dinâmica entre as operações de identificar, analisar, prever e decidir, de modo que uma operação implica e condiciona a outra. Com essa ideia, deve-se ter em mente os objetivos das operações mentais, isto é, o que, por quê, para quê, como, quando, onde, com quem, para quem promover esse programa ou ação. Existem 3 tipos de planejamento na gestão organizacional: o estratégico, o tático e o operacional. O estratégico é voltado para as decisões estratégicas com objetivos de longo prazo e que impactam na instituição como um todo. O planejamento tático está relacionado à otimização de uma determinada área ou macroprocesso, derivando dos objetivos e das estratégias concebidas no planejamento estratégico. Contempla os recursos, os prazos e os respectivos responsáveis. O planejamento organizacional aborda os procedimentos que serão utilizados.
Também é importante destacar o diagnóstico estratégico, que é a determinação da situação atual de como está a instituição de ensino, levando em consideração o seu negócio, a sua missão, seus princípios e a análise dos ambientes interno e externo em que está inserida as suas competências competitivas. Leia no nosso livro virtual os 2 momentos do diagnóstico estratégico, que são os fundamentos e a análise de alinhamento, bem como as fases de coleta de informação e também de análise e alinhamento. Bom, por enquanto é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo ambiente virtual. Até a próxima.